disse o Gutierrez ontem, nós divergimos, tá? A opinião dele é uma, a minha outra. Eu não demitiria Renato agora. Não demitiria Renato agora, porque uma demissão de técnico a 10, 12 rodadas para o final do campeonato, numa situação mesmo em que o Grêmio esteja instável, eu acho que tem mais a prejudicar do que a ajudar. Até porque eu não vejo nenhum técnico disponível agora que venha para melhorar o que o Renato vem fazendo. Agora, não, mas não tem nem quem contratar. Aí que tá, é o meu argumento. Agora, para 2024, eu não renovaria com o Renato. Porque para mim, esse ano, os atos do Renato de folga estendida, de não aparecer para dar a coletiva, do Grêmio treinar e ele continuar de folga, superam os outros anos, tá? Então, para 2024, eu não renovaria com o Renato, respondendo inclusive a enquete do programa. Mas agora não demitiria ele. A folga estendida não é só esse ano. Nas outras passagens do Renato era assim também. Isso dita pelo médico do Grêmio na época, Márcio Bolzoni. Não, o próprio acontecia. O treino tá fechado. Por que tá fechado? Para você não ver que o Renato não chegou. Mas só que eu tenho que pegar o resultado de dentro de campo. O resultado de dentro de campo do técnico Renato é altamente positivo. Ele leva um time desacreditado a uma semifinal de Copa do Brasil e tá colocando numa vaga direta a Libertadores. Eu não acho que é um time tão desacreditado assim, tá? Mas acho que sim, chegar até a semifinal foi uma boa campanha em Copa do Brasil. Mas tendo como base a entrevista do presidente após o Grenal, eu fiquei Ele disse que não vai demitir. Não vai demitir. Então, o que eu penso que vai acontecer? Eu tô contigo nessa. Eu acho que o Renato termina o Campeonato Brasileiro pelo Grêmio. Agora, para 2024, eu tenho muitas dúvidas. E hoje a tendência, pelo que eu estou observando, é de que o Renato não fique em 2024. É preciso voltar um pouco no tempo. Na época da eleição, presidente Guerra contra o Dorico Roman, e o Grêmio ainda, quando começou a se formatar pensamento de chapa, o Grêmio não tinha o Renato como técnico. E a ideia dos candidatos eram outros nomes. O Renato vem, o presidente Romildo no comando, contrata o Renato. O Renato conduz o time ao acesso. Como é que tu vai numa eleição dizer para a torcida, não, Renato, eu não quero ano que vem. Então, os candidatos se veem obrigados a firmar com o Renato. Independente de quem ganhar. O Renato é meu amigo? Não, o Renato é meu amigo. Não, é um querendo ser mais amigo do outro no Renato. Renato fica. Agora, é verdade também que sim, o Renato é amigo do Guerra e o Guerra é amigo do Renato já de outras épocas. Alberto Guerra foi o vice de futebol em 2010, na gestão de Duda Creve, que contrata o Renato. Mas não só nessa gestão, ele já trabalhou com o Renato em outros momentos. O detalhe é o seguinte, acho que Guerra e Renato vão sentar, vão conversar, vão afinar discurso, é aquilo que vai se dizer. O Renato vai vir aqui, dar uma espinafrada na imprensa, a torcida bate palma e segue o baile. Tu não renovar com o Renato para o ano que vem, baseado em quê? Essa é a discussão. E aí a gente vai voltar para... É um bom ponto esse. A gente vai voltar para a entrevista do Guerra. Que se a gente ouvir bem, em nenhum momento o trabalho do Renato foi questionado. Não, o trabalho é bom. Ele classifica o trabalho como excepcional e inclusive fala que tirar o Renato seria punir o Grêmio. O que foi questionado foi o comportamento pontual do Renato no caso da entrevista coletiva não dada. Sim. Eu vou te dizer outra coisa, tá? Ali tem falha do Grêmio também. Tem. Porque se o Grêmio sabia que o Renato não ia conceder entrevista coletiva na sexta-feira, porque o presidente Guerra disse que na sexta ele já havia comunicado o compromisso, o Grêmio deveria ter dito na sexta, quando o Renato deu coletiva pessoal, eu tenho um compromisso no Rio de Janeiro, eu tenho um voo marcado, eu não vou conceder entrevista coletiva pós-jogo. Vai falar o Alexandre Mendes. Certo? Na sexta, todo mundo já vai sabendo. Ganhando ou perdendo. Claro. O segundo ponto, a manutenção do Renato, o que tem que ser analisado? O trabalho ou o comportamento? Porque o comportamento, ele foi inadequado, tá? Independente do Grêmio errar ou não, o comportamento foi inadequado. Se há um compromisso inadiável... Ele alega que já estava todo mundo sabendo. Tinha um voo às 9h45 da noite, que ele poderia ter ido. Poderia ter remarcado. Tudo bem, tá tudo certo. Mas então, só para finalizar aqui, quando a gente analisa o Renato, a gente está analisando o quê? O trabalho ou o comportamento? Porque o comportamento dele é esse e cabe a quem é gestor do Renato moldar o comportamento. Aquela coisa, é o Romário com o Celso Roth. O Celso Roth não botava o Romário para treinar.
Deixava o Romário fazendo qualquer coisa, mas na hora ele contava com o Romário. Você sabia que o Romário era isso. Você sabe que o Renato é isso. Qualquer profissional é um combo da sua qualidade, das suas atitudes. Nesse combo, qualquer profissional. Ele é para baixo ou para cima esse combo? Eu acho que aí entra a discussão. Porque é o seguinte... O trabalho do Renato de campo, ele tem coisas boas e ruins. E acho que esse ano tem mais coisas boas do que ruins. Eu também acho. A pergunta que se faz é, não é possível buscar no mercado? É uma pergunta que nesse momento o Grêmio vai precisar debater e analisar. Não tem no mercado alguém que possa dar mais do que o Renato está dando sem que tenha esses deslizes de comportamento? Eu vejo o seguinte, tá? O Renato, ao contratar o Renato, tu sabe que em feriadão ele vai esticar. Tu sabe no Grêmio, né, Guimarães? No Atlético Paranaense, no Bahia, no Vasco, no Flamengo ele fez. No Flamengo ele não fez isso. No Flamengo ele fez. Não, de sair do jogo e descer na coletiva ele não fez. Não, sair do jogo e ser na coletiva nem no Grêmio ele tinha feito. É a primeira vez. Então, como é que se chama esse ato do Renato? Eu vou dizer mais, o ato do Grêmio como um todo, soberba. O Grêmio não esperava que ia tomar um chocolate do Inter. O Grêmio achou que venceria o Grenal. O Grêmio não esperava que ia tomar um trompaço como tomou. E vou ganhar o Grenal, empatar, a pessoa tem... Aí fica todo mundo, pai Nato, ganhou mais um Grenal, pai deles e não sei o quê. Só que foi tudo ao contrário. Para mim, o Renato... Porque se tu planeja, se realmente tu senta e planeja todas as possibilidades, tu chega e anuncia na sexta-feira. Pessoal, Renato não vai dar coletivo. Só que o Grêmio foi soberbo. O Grêmio foi soberbo e aí tentou convencer o Renato. Não, cara, tem que ficar, nós tomamos um chocolate. Ninguém esperava que ia tomar um chocolate. O Grêmio não pensou que ia tomar um chocolate. Só que tem outra coisa, tem mais 10 minutos de Grenal, o Grêmio empata. Mas não empatou. Tomou um chocolate. Mais 10 minutos o Grêmio podia empatar, então ele fazia o quinto. A imagem que ficou foi, tomou um chocolate, não esperava o Currupil, achou que ia pegar um Inter abatido. E não se explicou. E aí ficou essa situação. O Renato toda. Uma crise pela soberba. Sobre o clássico, até antes, viu, Guimarães? Não empataria pelo fato de que o Kudê fez no Grenal o que teria que ter sido feito contra o Fluminense, que é reforçar o setor do meio campo. Então, a partir do segundo gol, que eu divido a culpa entre o Rocher, que para mim falhou, e a barreira que abre muito, isso é inegável, só ver o lance. Sim, o Alan Patrick abre. Depois o Inter, ele protege bem o seu sistema defensivo e aí não corre mais riscos. Não empataria, não. O trabalho do Renato versus o comportamento do Renato, o comportamento é esse, cara. O comportamento do Renato é um comportamento... no Grêmio. Não é, no Flamengo também foi, eles se queixaram que ele não treina direito, que ele não tem leitura tática, que era pouco treino. Mas é que, não, desculpa, ele vivia na praia. Algumas coisas que são folclore. Trabalho, é verdade. Mas que ele que era pouco treino, isso aí os caras. Alguns reclamaram. O torcedor do Grêmio que tá irritado agora que o Renato não deu coletiva, isso é resultado, sabe do quê? Guimarães, Oreste, Salzano, Silva, Magno. É resultado, é aquela coisa de eu dei a mão e os caras querem o braço. É resultado daquela hoje eu vou ter uma folga extra, tá, pessoal? Folga extra? Tá bem, é o Renato, é o pai Nato, é o pai deles, beleza, tá, folga extra. Mas é só hoje, tá? Não, só hoje. Aí dá 2 semanas, pessoal, segunda-feira eu não vou, tá? É treino físico, eu fico no Rio. Mas aí de novo, cara, mas não, tá bem, é o Renato, é o pai Nato, é o pai deles todos, o Renato machuca e tal, tá bem, tá. Daqui 15 dias, pessoal, eu não vou segunda e terça, tá? Segunda dei folga pros caras, terça é físico, eu volto na quarta. Eu acho que tá passando do limite, né? Mas, quem sabe a gente dá uma conversada. Não. Deixa assim, não contraria o homem, não contraria o gênio. Deixa que ele é o cara. Tá. Pessoal, agora é o seguinte, entramos no G4, 4 dias de folga pra rapaziada. Mas o Grêmio ganhou do Cuiabá, cara, 4 dias de folga. Mas deixa, é o pai Nato, machuca eles e tal. E aí tu começa. Uma folga aqui. Uma folga ali. Aí daqui a pouco tem a folga extra da folga extra. Daqui a pouco tem a folga extra da folga extra da folga extra. O treino que tem, ele não vai. Tá tudo certo. Aí daqui a pouco é uma coisa. E daqui a pouco vai chegar um jogo que ele vai dizer, cara, não quero ir. Já aconteceu o Grenal lá em Ribeirão, ele não foi. Agora eu vou te perguntar o seguinte. Outro brasileiro aí que. Eu não sei se foram tantas folgas assim, tá? Pode ser que no isso é uma outra coisa. De todo. É uma outra coisa que a gente fala muito. Esse Márcio Bolsonaro não vem de agora. A gente fala muito sobre isso. Eu acho que no ano tu fecha umas 3 folgas estendidas. Ontem teu debate com o Gutierrez foi em cima disso. A gente fala muito disso, que o Renato não trabalha, que o Renato dá folga, não sei o que, a gente não tem uma comprovação disso.
A gente fala muito com base em achismo. Eu não sei se o Renato é o cara que menos trabalha no Brasil. Agora, isso aí é uma imagem construída pelo jeito dele. Onde eu tô querendo chegar, só para fazer, realmente finalizar, tá? Onde que eu tô querendo chegar com tudo isso que eu falei? O que esteve em xeque foi o comportamento pontual do Renato em não dar a coletiva, que é inadequado, eu já sabia. Condenável, que é muito ruim, tá? Agora, em relação a trabalho e ciclo, etc., eu não vejo um treinador no futebol brasileiro melhor que o Renato, viável para o Grêmio trazer. O Grêmio já sabia, o Renato e o Grêmio, eles tiveram a soberba de não imaginar que poderiam tomar um chocolate. Claro que foi. Certo? O Grêmio já sabia. O Grêmio já sabia. Agora tem uma outra situação. Toda vez que tem uma gestão nova e o Renato é o técnico, não, agora nós vamos fazer um comando, porque o comando é o Grêmio de cima para baixo, não é de baixo para cima. É a mesma coisa. Antônio Brum está sendo a mesma coisa do que foram os outros vices, foi o Odorico, o próprio Guerra quando foi vice, é a mesma coisa. E o executivo, o Luiz Vivian, que é bom executivo, estava na CBF, ele também tem que ter pulso. Ou ele é só para analisar mercado Mas e por que ele faz isso só no Grêmio? Porque é no Grêmio que ele tem bons resultados. Não, ele foi campeão da Copa do Brasil no Fluminense. Sim. É porque o Grêmio dá essa liberdade. Onde é que ele tem estátua? É no Grêmio. Tem estátua lá ele fazendo gol de barriga no Fluminense? Não. Onde é que ele conquistou Libertadores como jogador e como treinador? No Grêmio. Ele é ídolo. E o espaço é dado e ele ocupa o espaço. Ele não pede espaço. Ele ocupa, porque é dado esse espaço. Esse espaço é dado por falha de quem comanda. Agora, tu sabe como é que funciona, tu sabe o currículo, tu sabe a história, por que tu dá o espaço? Agora, tu segura o rojão. Então, segura o rojão. Claro que ainda... Salzano, a enquete do programa, manteriam o Renato pro ano que vem, sim ou não? Salzano? Não. Não. Guimarães? Até segunda ordem, sim. Orestes? Hoje, não. sim. Não. Silva? Claro que sim. Sim. Magno? Não. Eu também não. E sobre isso, se me perguntar no final do ano, a resposta, obviamente, pode ser diferente, porque tem um campeonato até o fim. Hoje, eu não tenho nenhuma dúvida. Sim. Hoje sim, mas eu quero fazer um adendo aqui, tá? Uma renovação com o Renato é a continuidade dessas colocações. Se não pegar Libertadores da América, aí não tem por que ficar. Claro. As atitudes, eu falei, hoje sim, pode mudar. As atitudes de um comandado e de um gestor, elas demandam uma coisa chamada exemplo. O Renato fazendo isso, ele dá o recado para os jogadores que tá tudo certo. Não, e aí que tá. E claro que ainda terá esse recado, cara. Claro que ainda dá esse recado que eu tô fazendo isso. Eu tô fazendo isso e faço porque eu fiz algumas coisas. Por vocês, claro que ainda terá uma conversa. Eu vou dar uma força para você também. Não compete, mas eu vou fazer isso. Divide, o Grêmio é o reflexo disso no campo. Claro que ainda terá uma conversa na quinta-feira, quando o Grêmio se reapresentar lá no CT do presidente com o Renato. Mas o sentimento que eu fico da entrevista do presidente é de que essas folgas estendidas, isso acabou. Isso não vai ter mais. Tem mais data FIFA? Não, ainda vai ter mais uma. Tem mais uma? Vai ter mais uma em novembro. Então, que isso... Ou vai ter mais uma folga estendida? Claro que vai. E me pareceu o presidente muito incomodado com toda essa situação. Tipo, de estar perdendo o controle da situação. Então, eu penso que nessa conversa aí, o presidente vai chegar, bom, folgas estendidas, acabou isso. Então eu vou te dizer o seguinte: o Grêmio não vai esperar até quinta. Periga o presidente ir para o Rio ou fazer uma videoconferência, acertar todo o discurso. E o presidente estava incomodado por causa do chocolate que tomou no Beira-Rio. Não é porque o Renato foi embora, porque ele teve que sentar e explicar o chocolate. São as duas coisas. Foi ele que teve. Ele já sabia que ele ia ter que dar a coletiva. Bem, mas tudo bem. Ele aproveitou também e jogou a granada para cima do peito do Renato. E o presidente Alberto Guerra ficou mais pau da vida porque tomou um chocolate e ele teve que explicar um chocolate. Uma coisa não exclui a outra. Se tu ganha o Grenal, presidente Guerra cita, pessoal, ganhamos o Grenal. Perfeito. Viu a soberba, viu lá o Inter, flauteou na senha, não sei o quê. Uma coisa não exclui a outra, Uma coisa não exclui a outra. O presidente estava irritado, sim, por ter tomado chocolate, com certeza. Mas ele também, foi para a entrevista para mostrar, olha, o Grêmio tá atento, e jogou a responsabilidade claramente nos peitos do Renato. O Grêmio já sabia na sexta que o Renato ia pro Rio? Atento a quê? O Grêmio foi soberbo.
Teve a soberba, achando que ia ganhar o Grenal. Perfeito. E a soberba fez com que o Renato não explicasse o chocolate que tomou e teve que sentar o presidente Guerra e explicar. Não, porque se ganha o Grenal, como o Grêmio projetava, ótimo. E o presidente Guerra, na maior paz, o Alexandre Mendes, na maior paz, tem que explicar. Ganhamos aqui na casa do adversário. A minha única discordância do teu pensamento é que... além do presidente estar incomodado por ter tomado um vareio do Internacional no Grenal, perfeito? Com certeza. Só que a outra situação, sim, ele estava incomodado com a atitude do Renato. Isso é claro, isso é evidente. Mas a atitude que ele já sabia que ia ser feita. E foi feita igual, né? Eu vou te dizer mais, sabe o que mais incomodou o presidente Guerra? Imagino eu, que ele não conseguiu convencer o Renato a dar coletiva, sendo que... Renato, a gente não esperava esse chocolate, agora tu tem que ir lá explicar. Não, Guerra, tu já sabia, eu tô embarcado. Tu não convenceu. Só que já estava acordado antes. E o erro do Grêmio foi não comunicar na sexta-feira que o Renato, independente do que acontecesse no Grenal, teria um compromisso no Rio, tinha que embarcar. E já foi feito isso, pessoal. Tem que encerrar a coletiva agora que eu tenho um voo pro Rio. Tchau e benção. Foi feito algumas vezes já isso. Mas aí são após resultados positivos. Coletiva, cara, adianta a coletiva, isso também já foi feito. Ou então 3 perguntas jogo, aqui deu. O pessoal terminou o jogo, não tem nem banho, ele baixou direto ali a coletiva, 3 perguntinhas já era. Deu, é melhor que nada. Para passar a bola pro Orestes,